Então, vamos começar a ver o sangue. E vamos ver alguma coisa sobre o próprio sangue e sobre o sistema cardiovascular, que a gente precisa. Então, quanto ao nosso sistema cardiovascular, então veja, né? Nós estávamos falando para vocês lá no ano passado que os animais também tinham um sistema que levava, né, alguma coisa de um lugar para o outro. É um sistema que leva, ou leva alimento e oxigênio, ou só leva oxigênio, né, e traz CO2. Então depende muito do ciclo. Mas para a classificação do nosso sistema circulatório, nós podemos dizer que o sistema circulatório pode ser, primeiro, aberto ou fechado, né? Aberto ou fechado, vocês sabem, quando ele é aberto, né, o nosso sistema circulatório significa que o sangue sai, extravasa dos vasos. É o caso dos insetos, lembram que nós tínhamos lá um sistema de circulação do tipo aberto, em que você tinha lá esses locais chamados de hemocele, aonde o sangue era derramado. Então, veja, o sangue é derramado nesses locais, tá? As células que tem em volta usam o que tem ali no sangue, ele passa para essas células, né, dentro de uma cavidade maior, e aí esse sangue é aspirado novamente. E aí vai lá até o coração para ser, no caso, utilizado de novo. Mas ele sai fora, né, dos vasozinhos. Os vasos são abertos, como vocês podem ver aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Aqui embaixo vocês estão vendo que os vasos eles não se encontram, está vendo? Eles estão abertos. Sistema circulatório aberto. Sistema circulatório fechado, que é o nosso caso, veja que o sangue circula dentro dos vasos, e olha aqui agora, os vasos estão grudadinhos um no outro. Ou seja, o sangue não extravasa, não sai do vaso. Mas ele tem que enxergar um vaso tão fininho, com as paredes desse vaso tão finas, que é o caso de um capilar, né, para que o que tenha dentro das células sanguíneas possam passar para as células adjacentes, para as células dos tecidos que tem em volta. Então, a diferença é que aqui os vasos não precisam ser tão finos. Aqui, no caso da circulação fechada, né, nós vamos ter os vasos bem fininhos, os capilares, para que isso possa acontecer. Tá? Então, primeiro quesito quando nós pegamos o sistema circulatório. Pergunta, ele é aberto ou ele é fechado? E existem esses dois tipos. Tá? Uma outra classificação que se faz na circulação é assim, a circulação é simples ou é dupla? Então, é o segundo quesito. Aqui no desenho aqui em cima, só para você ter uma ideia, as células andando dentro de um capilar. Observe que o capilar é tão fino, mas tão fino, que as células vermelhas do sangue, elas estão passando em fila indiana aqui, uma por uma, de tão fininho que é esse tubinho. Nós vamos passando aqui. Aqui, aparentemente, é um pulmão, né? Um alvéolo pulmonar que está carregando eles aqui de oxigênio. Então, ela pode ser simples ou dupla. Ela é chamada de simples quando ela passa uma vez só pelo coração. Tá? Só vai passar uma vez. Então, passou uma vez pelo coração, é chamada simples. Se passou duas vezes pelo coração, é chamada de dupla. Então, a circulação pode ser simples e pode ser dupla. Dupla é o nosso caso. O nosso coração, ele vai receber de um lado dele o sangue arterial e do outro o sangue venoso. Então, veja, de um lado do coração passa o sangue arterial uma vez, a gente vai usar o oxigênio, o mesmo sangue se torna venoso, vai voltar ao coração, do coração ele vai até os pulmões, onde ele é oxigenado, como vocês estão vendo aqui em cima, né? E aí ele volta para o nosso corpo. Então, uma vez ele passa por um lado do coração venoso, pobre em oxigênio, e do outro lado do coração, né, uma outra vez, ele passa do outro lado do coração, né, de uma forma arterial rica em oxigênio. Então, passa duas vezes. Por isso, o nosso sistema circulatório é fechado, duplo.
Nos peixes, aqui como exemplo, nós temos a circulação simples. No peixe, só pelo coraçãozinho do peixe, só passa sangue venoso. Ó, do coração, sangue venosinho, sangue pobre em oxigênio, tá? Vai se contrair, vai ser levado até as brânquias. Nas brânquiazinhas, ele é o quê? Ele é oxigenado, lembram? As brânquias retiram o oxigênio dissolvido na água, oxigenado, vai para todas as partes do corpo, né? Ó, então aqui, ó, vai para todas as partezinhas do corpo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar aos tecidos. Os tecidos usam o oxigênio e o sangue passa a ser venoso, ó, né? Ficou pobre em oxigênio. E ele vem aqui e vai para o coração. Então, no coração dos peixinhos só passa sangue venoso. Então, veja, não passa de um lado arterial do outro venoso. Passa uma vez só. Se passa uma vez só, é simples. Então, ó, aberto ou fechado, simples ou duplo. E a terceira característica é se essa circulação é completa ou incompleta. Tá? O que significa circulação incompleta? Né? O sangue arterial se mistura com o sangue venoso. Então, a gente diz que ela é incompleta. A circulação é completa quando o sangue arterial não se mistura mais com o sangue venoso. Eles estão completamente separados. No exemplo aqui embaixo, anfíbios e répteis, a circulação é incompleta. Por quê? Porque o coração, né, ele ainda mistura o sangue arterial com o sangue venoso. Tem duas partes, de um lado entra o sangue arterial, do outro entra o sangue venoso, só que no próprio coração o arterial e venoso se misturam. Tá? Então há uma misturança de sangue arterial com venoso, incompleto. Já nas aves e mamíferos, nós temos uma circulação completamente separada. O sangue arterial não se mistura com o sangue venoso no coração. Eles estão separadinhos. Então, a gente diz que a nossa circulação é fechada, dupla, completa, né? Porque não é essa mistura. Só para vocês terem uma ideia, isso para o vestibular, isso tem a ver com a homotermia. O que a gente nota é que seres em que o sangue arterial não se mistura mais com o sangue venoso, eles têm uma utilização de proteínas de melhor qualidade. Né? Por quê? Porque o transporte de oxigênio é melhor, né? Não há aquela misturança de células lá. Com isso, houve a evolução para você manter a tua temperatura interna. Você agora pode gastar energia gerando calor para o teu corpo, tá? Porque o teu corpo está mais eficiente, ele está com sobra de energia, né, para poder fazer isso. Já no sangue dos pecilotérmicos, os seres que não conseguem controlar a temperatura, o que nós notamos é uma mistura do sangue arterial com o venoso. Então, a eficiência é menor, ele não pode gastar energia gerando calor. E isso complica, inclusive, a vida deles. Tem locais que esses seres não conseguem sobreviver, enquanto que nós, os seres homeotérmicos, conseguimos conquistar vários ambientes do planeta sem ter esse problema, né, de conseguirmos sobreviver lá. Podem ver que os animais que vocês encontram nos ambientes mais inóspitos, como, por exemplo, as geleiras, os polos, nós encontramos vivendo lá aves e mamíferos, pinguins, né, e lá as focas, leão marinho, etc., que são mamíferos. Então, esses seres conseguem viver nesse ambiente. Lá não tem cobra, lá não tem aranha, lá não tem mosquito. Por quê? Porque, como eles são pecilotérmicos, a água dentro do seu corpo congelaria e eles morreriam. Isso não significa que você possa ir lá, ficar peladão lá no polo que vai morrer. Tá? Então, mas os seres se especializaram, os seres evoluíram nesse ambiente. Tranquilinho? Vamos para frente, então. Sangue arterial, sangue venoso. O que significa esses dois termos? Para desencargo de consciência. Tá? Sangue arterial é sangue rico em oxigênio. Sangue venoso é pobre em oxigênio. E isso independe, se é veia ou artéria.
Tem gente que fala assim, ó, sangue venoso circula nas veias, sangue arterial nas artérias, por causa do nome. Cuidado, pode cair do cavalo. Existem exceções, tá? Então, não dá para generalizar. Agora, que o arterial é rico em oxigênio e o venoso é pobre em oxigênio, dá para afirmar com certeza. Tanto que a gente vai falar daqui a pouco dessa exceção, tá? Uma artéria, ela pode ser de tamanho um pouquinho menor e recebe o nome de arteríola. E pode ser muito pequenininha, e aí ela é chamada de capilar arterial. Na veia, nós vamos ter veia, um pouquinho mais fina, vênula, e o mais fininho ainda, capilar venoso. As artérias, ó, esse é o conceito de artéria para o vestibular. A artéria leva o sangue do coração para todas as partes do teu corpo, independente do que tem dentro dela, tá? Se é sangue arterial ou venoso. Ela está fazendo o quê? Ela está saindo do coração, levando o sangue a várias partes do corpo. As veias, elas trazem o sangue ao coração. Então, tudo que chega ao coração é veia. Tudo que sai do coração é artéria. Isso é o termo correto. Isso não pode esquecer. Sangue arterial, rico em oxigênio. Sangue venoso, pobre em oxigênio. A artéria sai do coração, levando o sangue para todas as partes do corpo. Veia, chega o sangue ao coração. Tranquilo? Esse é o conceito. Tá? Errado dizer artéria leva sangue arterial, veia leva sangue venoso. Não dá para generalizar, não dá para falar isso. Existe uma diferença anatômica entre artéria e veia. A artéria, ela é lisinha por dentro, ela não tem nada dentro do tubinho, enquanto que as veias, elas possuem válvulas dentro delas. E isso por causa da função que elas têm. A artéria, ela está levando o sangue do coração a todas as partes do corpo. Cada vez que o coração pulsa, que ele se contrai, o sangue anda dentro da artéria para todas as partes do corpo. Já a veia está fazendo o sangue voltar. Ela tem que vencer, inclusive, a gravidade, né? Então, imaginem, lá do dedão do pé, o sangue tem que subir até o coração. Para que não aconteça do sangue voltar, de intervalo em intervalo, as veias têm válvulazinhas que impedem o refluxo. Tá? Então, só veia tem válvulazinha. A artéria dentro dela não tem. E observe também que a artéria não é um plastiquinho ali transparente, como a gente acha que é. A artéria, ela tem o quê? Ela tem musculatura, ela tem um tecido conjuntivo em volta dela, né? Ela tem túnicas de revestimento. Então, para quê? Para que ela possa se adaptar à pressão do sangue. Cada vez que o teu coração se contrai, o sangue é empurrado com uma determinada pressão para dentro dela. Se ela fosse fixa, as chances dela estourar seriam grandes. Então, para evitar isso, elas têm o quê? Uma musculatura, uma túnica muscular dentro delas, que vai fazer o quê? Que vai fazer elas trabalharem. A artéria pulsa por causa disso. O sangue foi mandado para dentro dela, ela aumenta e depois diminui, né, o seu calibre. Aumenta e diminui. Esse aumentar e diminuir o calibre é o que a gente chama de pressão arterial. Quando você diz lá, nossa, professor, eu fui lá porque eu estava com a minha pressão muito baixa, daí eu fui tirar a pressão. Aí morreu, né? Tirou a pressão, morreu. Não teve pressão dentro, né? Não. Eu fui aferir a pressão. Ah, bom. Então, você foi aferir a pressão. E aí, o que aconteceu? O médico falou que minha pressão estava 5/10. E o que significa isso? Sei lá. Né? Então, o valor de uma pressão normal é 12/8. O que significa dizer 12/8? Né? Revisando com vocês. 12/8 significa dizer 80/120. 80 milímetros de Hg,
de mercúrio, 120 milímetros de Hg. É a coluna que essa pressão dentro do vaso levanta. Se você pegasse um vaso sanguíneo, aqui na saída, né? Aqui na saidinha, aqui, e colocasse um tubinho para cima de mercúrio que subisse, tá? Você ia ver que antes do teu coração contrair, né, ele iria levantar uma coluna de 80 miligramas, né, para cima desse tubinho. Tá? Quando o teu coração contraísse, essa coluninha iria a 120. Essa é a nossa pressão. Né? Quando o teu coração não está batendo, o sangue está exercendo uma pressão dentro do vaso, dentro da artéria, de 80 mg. A coluninha lá vai a 80 milímetros de Hg, mercúrio. Ok? Quando o teu coração contrai, a pressão do sangue na parede vai a 120 milímetros de Hg, a coluninha sobe. Aí ela desce a 80, sobe a 120, desce a 80, e assim sucessivamente. A primeira experiência foi feita com um cavalo, deu uma coluna de mercúrio de, sei lá, eu acho que 22 milímetros para mais, né? Isso quando o coração não estava batendo. Tá? Então, uma pressão maior que a nossa e tal. Foi um médico lá que fazendo pesquisa descobriu. Tá? Hoje nós sabemos que isso é muito importante, porque existe, né, um limite que a nossa artéria pode suportar sem que lhe cause dano, sem que lhe cause transformação. Por exemplo, pessoas com pressão muito alta estão exercendo uma pressão que pode deformar, inclusive, a artéria. Né? Nós temos uma artéria principal que sai do coração, que é a artéria aorta, em que a pressão pode deformar, formar balões nessa aorta que tendem a estourar. Então aí você vai fazer as chamadas pontes de safena. Você vai aliviar a pressão nessa artéria. Então isso a cada pulsação. Por isso, gente, só a artéria pulsa. Se você encostar a mão e achar em algum local do teu corpo, né, a pulsação, pode ter certeza, você está com o dedo em cima de uma artéria. A veia não pulsa. Por isso, se você encostar o teu dedo nas veias que você tem aqui no pulso, essas que você vê, você não vai sentir a pulsação. Né? O sangue está voltando, enquanto que na artéria ele está sendo empurrado a cada vez que o coração sofre a sístole. Diástole é o relaxamento, né? Sístole, quando ele contrai, o sangue, então, vai ser empurrado dentro dessa artéria. E é por isso que o uso, né, de gordura, né, pode fazer com que haja deposição de placas de gordura aqui, e aí o que vai acontecer? O tubinho vai ficar mais estreito, e a pressão em cima desse tubo, então, vai ser maior. Por isso, a chance de uma pessoa obesa ter pressão alta é grande. Ó, o que vocês estão vendo ali, ó, é a pressão do sangue, ó, tá vendo? Cada vez que ele vem, olha o que acontece com as paredes da artéria, né? Elas aumentam lá. Aqui vocês têm os tipos, né, de circulação que eu falei para vocês, né, para a gente terminar essa partezinha dos animais aqui. Então, ó, aqui o peixe, a circulação simples, os anfíbios, mistura de sangue, os répteis quase totalmente fechado, lembra? Septo de Sabatier, né, o forame de Panisa, que é o buraquinho que o crocodilo tem, que faz misturar, e aves e mamíferos não misturam. Tranquilo? Beleza até aqui? Perguntas até aqui? Tudo? Tranquilo? E boa? Beleza. Então, agora vamos começar a falar, né, do nosso sistema. Né? O nosso coração, ele é conhecido como um coração tetracavitário. O que é um coração tetracavitário? Dividido em tetracavidades, ou seja, dividido em 4 cavidades. Então, aqui, ó, anatomicamente, só para você conhecer o coração, tá? Professor, o que são aquelas coisinhas amarelinhas que tem ali no coração? Essas coisinhas amarelinhas que tem aqui no coração é gordura. Tá? Então, a gente tem gordura aqui no coração. Essas são as gordurinhas. Aqui você tem a artéria principal, né, do coração, que é a artéria aorta, essa grandona aqui. Ó. Tá vendo que ela tem uns prolongamentos aqui em cima, né? Aqui ele está levando o sangue lá para o cérebro. E aqui ela faz uma curva, ó, e desce.
Estão vendo ela aqui embaixo? Aqui ela está levando o sangue para todas as partes do corpo. E à medida que ela vai descendo, ela vai se ramificando, indo e aí recebendo nomes diferentes para todas as partes do corpo. Tá? Enquanto que a principal veia do coração, né, é a veia cava, essa azulzinha que você está vendo aqui. Né? A veia cava é aquela que vem agora, ela começa fininha, né? Essa aqui, ó, começa grossa e vai afinando. Né? Já a veia cava, na sua origem, ela começa fininha e ela vai se juntando como se fosse um rio, né? Um rio juntando os afluentes, juntando, até chegar aqui em cima como a maior veia, né, do nosso corpo. E vai desembocar o sangue aqui no coração também. Então, a principal artéria, a aorta, a principal veia, a veia cava. Tá? Vamos ver como é que é por dentro o nosso coração, então. Nosso coração por dentro, ele é assim. Tá? Então, você tem 4 cavidades. Quer ver? Ó? Uma, 2, 3, 4 cavidades. Tá? Essas são as 4 cavidades do teu coração. Observe que desse lado aqui, ó, desse lado, tá vendo? Desse lado do coração aqui, tá? Representa o lado esquerdo do teu coração. Então, ele está do teu lado esquerdo. Reparem nisso, guardem isso, né? Do teu lado esquerdo. Do teu lado esquerdo só passa sangue arterial. Desse ladinho do coração aqui, só circula sangue rico em oxigênio. Do lado direito do teu coração, só circula sangue venoso. Então, o sangue arterial passa por 2 cavidades, o sangue venoso passa por 2 cavidades. Professor, o que pode cair num vestibular sobre isso? Aonde está chegando o sangue, para onde ele está indo e como que ele está saindo. Então, olha lá, vamos começar aqui. Ele vai chegar até a parte, vamos falar do coração aqui primeiro, tá? Depois eu falo do que chega ali. Então, ele vai chegar aqui, ó, numa partezinha aqui de cima, chamada de átrio. Tá? Então, o átrio esquerdo. Aqui embaixo, ó, você tem o ventrículo esquerdo. Aqui do outro lado, você tem o átrio direito e o ventrículo esquerdo. Tranquilo? E veja que existem algumas válvulas que vão controlar a entrada, saída e passagem, né, do sangue dentro do coração. A primeira que nós vamos falar para vocês é essa que vocês estão vendo bem aqui. Ó, tá, ó. Essa válvula aqui, tá, que vocês estão vendo aqui, é a válvula mitral, tá? Ou também conhecida como válvula bicúspide. Então, de novo, do lado esquerdo, nós temos uma válvulazinha que controla a passagem da parte de cima para a parte de baixo do coração, do átrio para o ventrículo, chamada de válvula mitral ou bicúspide. Por que bicúspide? Porque ela é 2 membranas que se abrem e fecham. 2 membraninhas. Então, se são 2 membraninhas, bicúspide. Desse lado, do lado esquerdo. Do lado direito do coração, nós temos uma válvula que vai fazer o sangue venoso passar da parte de cima para a parte de baixo, que é a tricúspide. Por que ela é chamada tricúspide? Porque ela tem 3 membranas. É como se fosse o jogo, né, o símbolo da paz, né, dos hippies antigos. Então você tem ela lá, ela faz um desenho mais ou menos assim. 3 membraninhas. 1, 2, 3. Essas 3 membranas se abrem, se fecham. Se abrem, se fecham. Desse outro lado aqui, a bicúspide é como se fosse simplesmente uma divisão no meio aqui. Então, ó, são 2 válvulazinhas. Bicúspide. Tricúspide. 3 válvulazinhas que se abrem e se fecham. Isso para permitir a passagem do sangue da parte de cima para a parte de baixo do coração. Então, essas válvulas são as principais. Essas vocês têm que saber. Quando as pessoas dizem que tem sopro no coração, normalmente é um probleminha aqui, ó, na tricúspide.
Sopro significa que a válvula não se fecha completamente. Então, ela tem que fechar para impedir que o sangue da parte de baixo volte, né, para a parte de cima. Então, ele bloqueia aqui. Quando o bloqueio não é perfeito, quando tem uma falhazinha, um pouquinho do sangue da parte de baixo flui para a parte de cima. Isso é chamado de sopro do coração. O médico consegue escutar, ao invés do teu coração fazer tum-tum. Vou dar um exemplo aqui, né? Para quem é auditivo. Tá? Então, ele faz tum-tum. Tum, tum. Numa pessoa que tem sopro do coração, ele faz tum, 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 tum. O médico escuta o refluxo do sangue, né, ao escutar o teu coração. Normalmente isso não tem mal nenhum, tá? Isso acontece, né, quando a gente tem muitas crianças, e a partir do momento que ela vai crescendo, essa válvula vai se arrumando, ela vai bloqueando ali na boa, não tem problema. Caso o seu problema seja mais grave, aí você vai ter que fazer uma cirurgia de coração aberto, que, né, substituição, muitas vezes, de válvula, é o que é mais complicado. Como é que o sangue circula no nosso organismo? Então, veja, o sangue arterial, ele começa aonde? Ele começa nos pulmões, lá nos alvéolos pulmonares. Veja, o sangue vai sair dos pulmões e vai chegar, olhe bem, ó, vai sair dos pulmões e chegar ao coração. Como é que nós chamamos vasos que chegam ao coração? Veia. Veia chega ao coração. Então, ó, especial para vocês. As veias pulmonares trazem sangue arterial, sangue rico em oxigênio até o coração. De novo, ó, não é erro, é assim mesmo, ó. Quem leva o sangue até o coração são as veias. Se o sangue está vindo do teu pulmão para o teu coração, é uma veia. E essas veias, como nós temos 2 pulmões, nós temos 2 veias também, são chamadas de veias pulmonares. Então, aqui, ó, as veias pulmonares estão chegando do lado esquerdo do teu coração. Eles vão entrar aqui, ó, na primeira estruturazinha do coração, no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai passar para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, ele vai sair pela artéria. Sair, agora está levando o sangue pela artéria aorta para todas as partes do corpo. Chegou pela veia pulmonar, saiu pela aorta. Ok? Isso do lado esquerdo. Aí foi indo, distribuindo, as células foram usando, e aí o sangue começa a voltar. Se ele está voltando por veias. Então, essas veias vão trazendo sangue, né, e vão depositando aonde? Na veia cava. A veia cava vai ficando grande, ela tem uma parte lá de cima da cabeça, uma parte debaixo do corpo, e vem, e chega aqui, tá? Quando chega ao coração, veja, a veia cava deposita o sangue aqui, ó, né, do lado direito, no átrio, do lado direito do coração. Aí o sangue passa daqui pro ventrículo direito, tá? E olha agora, quando o ventrículo direito se estrangula, o sangue vai sair do coração. Sair, levar sangue é o quê? É a artéria. Então, veja, vai sair as chamadas artérias pulmonares, 2 para cada pulmão. Tá? Essas artérias pulmonares estão levando sangue venoso ao coração. E aí, lá, ao pulmão. E lá no pulmão, esse sangue agora venoso vai ser transformado em sangue arterial, que vai voltar ao coração pelas veias pulmonares. Então, veja, ó, macete. Tá? Macete para vocês.
O único que está invertido até aqui para vocês é as pulmonares. Então, veia pulmonar está trazendo sangue arterial. A artéria pulmonar está levando sangue venoso. É a única inversão. E vocês, então, têm que saber na ponta da língua. O vestibular vai perguntar exatamente isso. Qual é, como que o sangue circula aqui, por onde que ele chega, para onde que ele vai, por onde que ele sai, depois de sair vai para onde, como é que ele volta. E você vai ter que saber essa circulaçãozinha ali. Se souber, gente, olha, vocês já estão, né, como eu falei para vocês, com aquela parte da matéria. Se você já sabe, né, você já está com aquela partezinha sabida. E a partir de agora, meus queridos, até amanhã, continuamos amanhã, daí do Coracebuzinho. Certo? Uhul! Até mais!